Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aqui uma correção da prova do processo seletivo de Mauá, PEB 1, tá? Então a ideia é sempre que depois você faz uma prova, é importante você fazer essa correção, né? Fazer esse trabalho para você ver o que você acertou, o que você errou. Isso é muito importante, tá bom? Então vamos lá, o gabarito já saiu, né? Confirmando as alternativas. Existiam algumas dúvidas aí, o pessoal falou de recursos e tal, mas vamos dar uma olhada na prova em geral, tá? Vou colocar eu aqui no canto de cima, deixa aqui mesmo embaixo, mas para a gente comentar um pouco sobre as questões, sobre como foi a prova, tá? Para a gente tirar as dúvidas aí que o pessoal acabou tendo com relação a essa prova. Então vamos lá. Questão número 1, né, gente? Ela é uma questão aqui número 1, também conhecida como a pedagogia de Paulo Freire. Essa tendência vincula a educação à luta e organização de classe do oprimido. Trata-se da tendência aí progressista, libertária, tecnicista, libertadora. Isso aqui, quem assistiu o vídeo do Paulo Freire, né, pôde acompanhar lá a resposta, pode acompanhar os meus comentários. Aí nós não tem nada a ver tecnicista com o Paulo Freire, mas a tendência do Paulo Freire é a libertadora, gabarito letra D. Essa é uma questão bem básica, né? Uma questão assim de um conhecimento essencial do Paulo Freire, então foi uma questão bastante tranquila. Na segunda questão, já foi uma pergunta sobre a LDB. Com base nos princípios, né? Eu vou colocar depois as alternativas, gente, aí nos comentários, né? Mas tem lá no gabarito também da banca. Mas lembrando que aqui é letra D de dado, tá? Aqui, 2. Com base nos princípios pelos quais o ensino deve ser ministrado, de acordo com o artigo 3 da LDB, né, considere a alternativa que descreve o incluído pela Lei 13.632 de 2018. Isso aqui nos meus vídeos eu sempre falo um comentário, essa lei é recente, presta atenção que as bancas costumam cobrar, né? Eu falo 2018, apesar de ser, né, já ter 3 anos, aí 4 anos, né, 3 anos, né? Eu falo sempre, as bancas gostam de cobrar, né? 2018, 19, 20, 21, 4 anos, oh meu Deus. Então as bancas gostam de cobrar essas alterações recentes. Aí veio a alternativa A, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. A B, vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. A C, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. E a D, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. E aí, gente, o que foi incluído foi a alternativa C, né? Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Aí eu dei essa dica aí na minha aula, falei, presta atenção, que lei nova as bancas costumam cobrar. Então, o gabarito dessa questão, letra C. Veja que a questão pegou várias coisas que tem na LDB, mas ela fez uma pergunta específica, né, de uma alteração que aconteceu no artigo 3, e aí gabarito letra C. Vamos para a próxima aqui, número 3, a LDB de novo, discorre que a oferta de educação escolar regular para jovens e adultos deve, aí vem aqui, ser obrigatória e direito público e subjetivo. Veja, estamos falando de jovens e adultos. E aí a banca colocou aqui na letra A uma coisa para tentar te confundir, né? Falando que é de educação obrigatória, direito público subjetivo, de fato é, mas ele não está falando de educação no geral, está falando de educação de jovens e adultos. Por isso que precisa prestar bastante atenção. Aí coloca na B, ser ofertada por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, assistência, saúde. Não, né? Isso aqui tem, mas nós estamos falando de EJA, tá? Associar aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. E D, possuir características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores, olha aqui, as condições de acesso e permanência na escola. Olha, super dica na D, né? Trabalhadores,
público de jovens e adultos, né? Condições de acesso e permanência, garantir adequação a esse público. Então, gabarito letra D de dado. Tranquilo, essa também, né? Quem estudou lá conseguiu responder essa tranquilo, se prestou atenção nessa questão que estava falando de jovens e adultos, tá? Então precisava estar atento disso. Na BNCC, caiu BNCC, a área de tal é composta pelas seguintes componentes curriculares: língua portuguesa, arte, educação física e no ensino fundamental, anos finais, língua inglesa. Nós estamos falando de quê? Qual a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto? Expressões, humanidades, linguagens ou bases tecnológicas? E eu também comento isso, né? Nós estamos falando aqui de linguagens, né? Linguagens, letra C. Muita gente fala assim, poxa, mas educação física, né? Sim, linguagem corporal. E aí, gabarito, letra C. Essa também foi uma questão tranquila, né? Porque quem minimamente leu lá a introdução da BNCC conseguiria responder essa, né? Porque eu até destaco quando eu falo isso no meu vídeo, eu falo, ó, presta atenção, educação física, né? E nos anos finais, língua inglesa, então, C, linguagens, uma questão que eu considerei de um nível tranquilo, tá? Agora, esta daqui, gente, eu considerei uma questão muito difícil, a número 5. Por quê? Vou falar para vocês. Dentre os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de crianças pequenas, aí estamos falando de 4 a 5 anos e 11 meses, e aqui era o detalhe da questão, né? Por isso foi uma questão difícil. Para a educação infantil, o BNCC aborda no campo de experiências corpo, gestos e movimentos, exceto, aí vem aqui, né, do outro lado, explorar formas de deslocamento no espaço, pular, saltar, dançar, combinando movimentos e seguindo orientações. B, adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, alimentação, conforto e aparência. C, demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras, jogos, escuta, reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. E D, criar com o corpo formas diversificadas de expressão, de sentimentos, sensações, emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro e música. Veja, todos esses estão no corpo e gestos e movimentos. Aí você tinha que ver qual o exceto. Essa questão era difícil porque todas estão, mas tem uma que não é dessa idade aqui, ó, não é de 4 a 5 anos e 11 meses. É a letra A. A letra A é da idade anterior, né? De um ano de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, isso mesmo. De 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, que é o gabarito que está no item A lá, né? Explorar formas de deslocamento, pular, saltar, isso está na idade de 1 ano até 3 anos e 11 meses. Então, não está nessa idade aqui, ó, de 4 a 5 anos e 11 meses. É o exceto. Difícil essa questão, hein? Uma questão que a banca aqui forçou um conhecimento assim da BNCC muito detalhado e realmente uma questão de nível dificílimo. Dificílimo, eu considerei essa questão realmente uma questão muito difícil. Se você errou essa questão, fica tranquilo, porque essa muita gente vai errar. Pode apostar que muita gente vai errar essa questão, tá? Aí, de novo, uma da BNCC. Veja que a banca aqui pegou muitas questões da BNCC. E essa aqui eu também achei uma questão difícil, porque ela fala de arte, né? E muitas vezes você acaba não conseguindo ali lembrar dessa questão. Então diz assim, de acordo com a BNCC, no ensino fundamental, o componente curricular arte está centrado nas seguintes linguagens: as artes visuais, a dança, a música e o teatro. Essas linguagens articulam saberes referentes a produtos e fenômenos artísticos e envolvem as práticas de criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre formas artísticas. A sensibilidade, a intuição, o pensamento, as emoções e as subjetividades se manifestam como formas de expressão no processo de aprendizagem e arte. A BNCC propõe que a abordagem das linguagens articule 6 dimensões do conhecimento, que de forma indissociável e simultânea
caracterizam a singularidade da experiência artística, assinale a alternativa que aponta às 6 dimensões. Realmente, gente, uma questão difícil, muito difícil. Por quê? Você tinha que lembrar, né? E a banca colocou aqui, na expressão, fruição, estesia, crítica, criação e reflexão, fruição, estesia, crítica, decodificação, criação e reflexão, expressão, decodificação, crítica, codificação e reflexão, e expressão, fruição, crítica, análise, estética, criação e reflexão. Se você, né, ficou ali, prestou muita atenção, né, nessa questão, que é uma questão difícil, você perceberia que o gabarito é letra A, expressão, fruição, estesia, crítica, criação e reflexão. Né? Estesia significa habilidade de entender sentimentos e sensibilidades. Então aqui o codificação, decodificação está fora, né? Esse análise estética aqui também está fora. Então, mas assim, uma questão muito difícil. Gabarito letra A, mas uma questão também muito difícil, gente. Duas questões da BNCC assim dificílimas, tá? Dificílimas, eu considerei, certo? A 7, de acordo com o artigo 3 do Estatuto de Criança e Adolescente, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. É o ECA, né? O famoso ECA, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico e mental em condições de liberdade e dignidade. O artigo também cita os desenvolvimentos, exceto, e aí vem o exceto, né? E aí tá na lei, gente, né? Tá lá espiritual, tá lá, né? Eu até falo isso no meu vídeo, ó, presta atenção, né? Muita gente pode achar esquisito, espiritual, mas está lá. Moral, social, está lá, mas o que não está lá é o religioso. Então, o exceto é gabarito letra D. Gente, falar assim, essa questão da recurso, sinceramente não vi aí motivos para recurso, porque pergunto exceto, tá bem claro, essas três têm, exceto, sinceramente, não vi motivos para recursos. Mas, né, se alguém achar, comenta aí, né, por que vai entrar com recurso. Eu não vi motivo para recurso, gabarito letra D para mim está clara a questão, né? Então, não sei aí, o pessoal comentou aí de recurso. Tá, 8. De acordo com Paulo Freire, o educador democrático não pode negar-se o dever na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua submissão. Uma de suas tarefas primordiais é. E aí, questão de Paulo Freire, a banca também colocou bastante questões do Paulo Freire. Lá, quando eu falei do edital, eu falei isso. Eu falei, olha, tem muito Paulo Freire aqui, presta atenção, né? Então, vamos lá. Aí diz assim, a força criadora do aprender, que fazem parte a comparação, a repetição, a constatação, a dúvida rebelde, a curiosidade, não facilmente satisfeita, que supera os efeitos negativos do falso ensinar, né? Levar de um lado a crítica e a recusa ao ensino bancário, de outro compreender que apesar dele, o educando a ele submetido não está fadado a fenecer em que pese o ensino bancário. C, uma experiência total, diretiva, política, ideológica, gnoseológica, pedagógica, estética e ética. E a D, trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que se devem aproximar dos objetos cognoscíveis, né? Então, a número 8 perguntou aí do Paulo Freire, trouxe aí algumas alternativas que aqui a gente já eliminaria por conta da repetição aqui, né? Então, a gente eliminaria. A ideia da B também não está de coisa de acordo com o que o Paulo Freire coloca como suas tarefas primordiais, né? E aqui, gente, o gabarito seria realmente a letra D, né? Trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica, que é uma coisa que aparece muito na obra do Paulo Freire. É uma questão de complexidade média, né? Precisava estar bem atento ali ao pensamento do Paulo Freire
para não errar essa questão. Também não era uma questão tão simples assim, né? Mas quem conhece um pouquinho mais de Paulo Freire responderia gabarito letra D de dado, tá? Aqui a 9. Paulo Freire discorre no seu livro Pedagogia da Autonomia que quanto mais criticamente se exerce a capacidade de aprender, tanto mais se constrói e se desenvolve a... Aí, gente, aqui, né, uma coisa que Paulo Freire fala bastante aí na sua obra Pedagogia da Autonomia, que é a gabarito aqui, letra C, curiosidade epistemológica, né? Boniteza, aqui ficou esquisito, política deflagrada, aprendizagem diretiva, né? Não tem nada a ver, então gabarito letra C, curiosidade epistemológica. Essa era assim de fácil para médio, tá? Né? Quem leu Pedagogia da Autonomia certamente responderia aí, né? Até por eliminação aqui, né? Boniteza, política deflagrada e aprendizagem diretiva não são alternativas razoáveis, então por eliminação daria para você chegar aí no gabarito da letra C. 10. Enquanto ensino contínuo, buscando, reprocurando, ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago, pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo, pesquiso para conhecer o que não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Qual das frases abaixo reflete corretamente o pensamento de Paulo Freire descrito no eu não consigo falar isso direito. Acima. E aí, gente, aqui a pergunta dá a dica, né? A pergunta coloca aqui, ó, pesquiso. Aí tem muito aluno que fala assim, nossa, tá muito na cara isso, né? Mas ele colocou alternativas aqui que tem a ver com ensinar exige criticidade, ensinar exige estética e ética, ensinar exige pesquisa, ensinar exige respeito aos saberes do educando. Não tem nenhuma alternativa assim que foge da ideia do Paulo Freire, mas está falando do quê? Desse trecho. Né? E esse trecho está falando do quê? Ensinar exige pesquisa, gabarito, letra C. Gente, então, muitas vezes o aluno fala assim, nossa, mas estava tão na cara, né? Achei que não era. Tal, cuidado, porque às vezes tem essas questões que a banca dá, né? Dá ali todo o caminho para você acertar. Letra C de casa, tá? Ensinar exige pesquisa. 11. Uma proposta curricular voltada para a cidadania, e aqui estava também a dica-chave, né? Deve preocupar-se necessariamente com as diversidades existentes na sociedade. Uma das bases concretas que se praticam os preceitos, e aí, gente, civis, morais, cristãos, né? Estamos falando de currículo voltado para a cidadania, e isso remete ao preceito ético, tá? Ético, letra A, tá? Então, também uma questão que dava para você já eliminar cristãos aqui, né? Você sabe, o ensino é laico, né? Essas coisas morais aqui, né? Ainda não fica tão amplo. Lembra da amplitude que eu falo? Aqui o conceito ético ele é mais amplo, né? Porque ele abarca ali a questão também, acaba abarcando ali de certa forma a questão moral e é o conceito aí, o preceito mais amplo quando a gente pensa em cidadania, né? Está muito relacionado cidadania e ética. Enfim, e aqui vai na letra A, gabarito letra A de amor. 12. Vygotsky surge afirmando que o meio social é determinante do desenvolvimento humano e que isso acontece basicamente pela aprendizagem da linguagem, ocorrendo por imitação. Assim, concebe o homem como um ser histórico e produto de conjunto de relações, sendo base de seus. Vamos subir aqui. O pessoal vai ficar tonto aí no vídeo, né? Fica mexendo para lá, para cá. Estudos, as crianças e os jovens abandonados, órfãos ou pessoas que perderam ou que se perderam da família. Em sua concepção, o desenvolvimento e a aprendizagem andavam juntos. Uma ocorria através da outra, por isso ele defendia uma aprendizagem. E aí, gente, essa eu considerei uma questão difícil, né?
E, de certa forma, gente, é uma questão realmente que, assim, exigiu do candidato um conhecimento maior da teoria de Vygotsky, tá? Não foi uma questão fácil, né? Porque você poderia marcar a letra a C, você poderia aqui também, né? Você eliminaria a D, porque as técnicas aqui, talvez, né? Mas assim, exigiu um pouco mais o gabarito da banca que não existisse contextos pré-definidos, tá? Letra B de bola, mas não foi uma questão fácil, né? Não foi. Muita gente pode ter marcado letra A, letra C, né? Então não foi uma questão fácil, mas o gabarito é letra B de bola, tá? Questão difícil também. Vocês viram que eu já apontei aí 3 questões que eu considerei bastante difíceis, né? Então, vamos lá. 13. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, os são entendidos como a explicitação da situação ou condição em que a habilidade deve ser desenvolvida considerando a faixa etária dos alunos. Assinale a alternativa que preenche a lacuna do texto. Aí colocou aqui objetos do conhecimento, processos cognitivos, arranjos curriculares, né? Então, e colocou modificadores. Também considerei uma questão que, se você não tem uma leitura muito atenta da BNCC, eles pegaram detalhes, né? Questões às vezes que passam desapercebido, né? Pela sua leitura, e talvez você, né? Ali não tenha atentado, né? Mas aqui gabarito letra A, tá? Mas foi a letra do texto, uma questão que eu considerei também difícil. Você não está atento, você fica pensando né? Fica objetos de conhecimentos, processos cognitivos, não tem nada assim, né? Que você fica ali, nossa, o que era mesmo no texto? Então, uma questão também que eu considerei difícil, aqui gabarito letra A, modificadores, tá? Então, precisava uma leitura bastante atenta da BNCC. A banca foi ali do detalhe, realmente aqui, 4 questões que eu considero assim de uma dificuldade que às vezes a gente não vê nos processos seletivos, né? Às vezes os processos seletivos são mais tranquilinhos, mas essas 4 forçaram bastante o seu conhecimento e a sua leitura de BNCC. Agora, a 14, gente, para educador Paulo Freire, ensinar exige aí ter consciência de que os saberes são finitos e inacabados. Então, se você assistiu ao meu vídeo sobre Paulo Freire, aqui você conseguiria essa ideia de conhecimento finito e inacabado, não faz parte, né? Finito não faz parte do Paulo Freire. A B, ter consciência de conhecimentos são inacabados, isso sim tem muito a ver com a ideia do Paulo Freire. E se você eliminou aquela aqui, ó, por causa dos finitos, você também eliminaria essa, né? Ter consciência de que os saberes são finitos e ter discernimento entre os bons e maus saberes, né? Essa coisa de bom e mal não combina com a teoria do Paulo Freire. E aí a gabarito letra B, essa, né, por eliminação, foi uma questão tranquila. B de bola, essa considerei tranquila, tá? C, 15, eita, C, ó, eu tô doido. Essa foi B, gente, B de bola, tá? 15, o processo de gestão democrática defendido por Freire, né, deve ter propiciado pelo diálogo na alteridade e ter como base A, o desenvolvimento da consciência crítica para a formação de indivíduos inseridos no mundo. B, a superação de comunicações distorcidas entre as pessoas. Podemos ocupar lugar significativo no enfrentamento dos desafios educacionais atuais. E a C, participação efetiva de todos os segmentos da comunidade e equipe escolar. E a D, a constatação de que participação nos processos decisórios ainda não se dá de intensidade esperada. Uma questão, ali eu vou colocar ela no nível médio, tá, gente? Mas, se você pensar aqui na questão do diálogo, alteridade, gestão democrática, né? Na amplitude, você vai na letra C, participação efetiva de todos, né? Amplitude, todos os segmentos da comunidade e equipe escolar. Gabarito letra C. Você poderia, né,
ficar ali em dúvida na A, tenho certeza que a galera ficou, poxa, consciência crítica tem tudo a ver com Paulo Freire, né? Então o pessoal dá aquela, né, coçadinha para marcar A, mas pensa na amplitude, letra C, de casa, tá? Eu falei antes a resposta, né, gente? Foi o cérebro pensou antes de eu ler a pergunta. 16, o volume 1 dos parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil, ao determinar a concepção de criança e de pedagogia da educação infantil, baseia-se fortemente nas ideias de Vygotsky, Freud, Jean Piaget ou Paulo Freire. Aqui, gente, né, os parâmetros nacionais qualidade para a educação infantil são fortemente influenciados pelas ideias socio-interacionistas de Lev Vygotsky, certo? Então, você marcou letra A, você acertou. Freud tem a ver com a psicologia, né? Piaget com construtivismo, Paulo Freire da Libertadora, então aqui é 16, Levi Vygotsky, certo? Então, também aqui precisava, né, ter essa ideia, né? Mas sempre, eu comento que nos PPP sempre aparece o Vygotsky, ele é um autor que, né, tá aí nas ideias do pensamento do Brasil e do mundo. Em relação à infraestrutura, 17 das instituições de educação infantil, os parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil indicam que os espaços, materiais e equipamentos das instituições de educação infantil destinam-se prioritariamente às crianças, exceto ficou pequenininho, né? Aqui a banca não ajudou, colocou pequenininho, e aí você tinha que estar ligado, né? Ligado. As paredes são usadas para expor as produções das próprias crianças, ou quadros, fotos, desenhos relacionados às atividades, realizando visão ampliar no universo de suas experiências e conhecimento, ok, tá? As cores e as tonalidades de paredes e mobília são escolhidas para tornar o ambiente externo das instituições de educação infantil mais fácil de ser localizados por serviço de emergência, bombeiro, polícia, e ambiente mais tranquilo, alegre e aconchegante. Essa é engraçada, né, gente? Essa é o nosso exceto, né? Não tem nada a ver essa coisa aí. Vou pintar a escola de tal cor para o bombeiro localizado por isso. Não, né, gente? Essa foi realmente a mais absurda. É o nosso exceto, é a letra B de bola. Os materiais didáticos pedagógicos, bem como os equipamentos, os brinquedos, são escolhidos com o intuito de não trazer problemas de saúde às crianças, ok. O mobiliário e os equipamentos são organizados para tornar os diferentes espaços da instituição de educação infantil mais aconchegantes e confortáveis, ok. Aí realmente, né, a 17, há uma letra mais absurda aqui, que é a B, essa ideia mais esdrúxula que apareceu aí, tá? Então essa também não teve tanta dificuldade, né? Deu para você chegar lá e ver que realmente era engraçado isso aqui, mas engraçado não, assim, era exótico nesse negócio. Então, 17, letra B de bola, porque era o exceto, tá, gente? 18, Emília Ferreira, psicolinguística argentina e autora da Psicogênese da Língua Escrita, autora que cai demais nos concursos. 1984, destaca a necessidade de compreensão sobre a função da escrita pelos professores e enfatiza que na educação infantil, aí é fundamental alfabetizar a criança? Aí, pá, lembra que eu falo? Educação infantil, né? Não se deve alfabetizar a criança, mas estimular a brincadeira? Também não é isso, né? Nem tanto ao mar, nem 8 nem 80, né? Tem gente que... A sala de aula deve ser transformada em um ambiente alfabetizador? Aí sim, né? Gabarito letra C, C de casa, é isso mesmo, né? Então, não é para alfabetizar, mas a sala não é o cerne a alfabetização, mas a sala deve sim ser transformada em um ambiente alfabetizador, segundo Emília Ferreira. E é importante adotar cartilhas, você não podia marcar de jeito nenhum, né? Emília Ferreira defendendo cartilha para trabalhar com letras e sílabas, jamais, né, gente? Jamais, tá? Então, gabarito letra C. Vamos para mais um que caiu bastante também.
no documento Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, outro documento que apareceu muito, é enfatizado que as instituições de educação infantil funcionem durante o dia, em período parcial ou integral, sem exceder o tempo que a criança passa com a família. O funcionamento pode ocorrer período parcial ou período integral, implicando no recebimento das crianças, em período parcial por no mínimo 6 horas por dia e período integral por até 12 horas no máximo por dia. Em período parcial por no mínimo 5 horas por dia e no integral até 10 horas no máximo por dia. E vamos lá, vocês vão ficar tontos. Em período parcial por no mínimo 4 horas, né? Deu uma borrada aqui na prova. E por dia, período integral por até 10 horas no máximo por dia. Tá? Em período parcial por no mínimo 4 horas por dia, período integral por até 8 horas no máximo por dia. Aqui é aquilo que eu falo para vocês, gente. Sempre que aparecem números, as bancas gostam, né? E é um tipo de questão que, se você pegou esse documento para estudar, era algo que você precisava ter prestado bastante atenção. E aqui o gabarito era a letra C de casa, de certo. Período parcial por no mínimo 4 horas e no máximo 10 horas por dia, tá? Então guarda aí para você não errar mais, né? E vai a dica, sempre que tiver número, presta atenção. C de certo, gabarito. Número 20, no documento Critérios para o Atendimento em Creches que respeite os direitos fundamentais das crianças, um dos grupos de direitos refere-se ao desenvolvimento da idade cultural, racial, religiosa das crianças, destacando que crianças negras devem participar de comemorações e festas tradicionais da sua cultura. Gente, aquilo que eu falo, olha como isso limita. Ah, então a criança negra só deve participar de coisa, né? Não tem nada a ver, limitante. Meninos e meninas têm os mesmos direitos e deveres. Opa, muito legal isso, né? E é verdade. Olha, amplitude aqui. C. Crianças negras e indígenas têm o direito a desenvolver sua autoestima, né? É bacana, mas não é isso que diz o documento, né? D. Meninos e meninas aprendem a gostar de seu corpo e sua aparência? Não, né? Então não tem a ver com o grupo de direitos, identidade cultural e religiosa. E aqui o gabarito é letra B, de bola, tá? Destacando que meninos e meninas têm os mesmos direitos e deveres, tá? E aqui está falando do desenvolvimento da idade cultural, racial, religiosa das crianças, certo? Direitos fundamentais das crianças, né? Então, meninos e meninas devem ter os mesmos direitos. 21. O documento Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil afirma que a gestão das instituições de educação infantil e de responsabilidade de profissionais que exercem os cargos de direção, administração, coordenação pedagógica ou coordenação geral e que, né? Aí vamos lá, parâmetros, né? Tá falando da educação infantil, perguntando aqui sobre um documento específico. Tem no mínimo diploma de nível, aí estamos falando de gestão, tá? Direção, coordenação, né? Diploma de nível superior de pedagogia com habilitação em gestão escolar. Tem no mínimo diploma de nível médio, modalidade normal e preferencialmente de nível superior, né? Tem no mínimo diploma de nível médio, preferencialmente de nível superior, e tem no mínimo diploma de nível médio superior em licenciaturas. Então, gente, está falando do quê? Do Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil. E o que diz lá? Que tem que ter, no mínimo, o diploma de nível médio, modalidade normal e, preferencialmente, de nível superior, pedagogia, letra B. Essa muita gente também errou, né? Eu sei que muita gente errou, tá? Então, uma questão para você anotar aí para atenção lá no documento. Eu sempre erro o nome dessa da Thelma, né? Sei lá. Parte do princípio que há necessidade de se for favorecer boas situações de aprendizagem na sala de aula, destacando que essas costumam ser aquelas que... E aí uma autora que cai bastante também nos concursos, né? A organização da tarefa pelo professor garante a máxima circulação de informação possível.
Os alunos precisam memorizar. Lembra que eu falo, gente? Essas ideias na educação, memorizar o conteúdo que se quer aprender, você já eliminaria isso aqui, pelo amor de Deus. Os alunos têm problemas a resolver e decisões a tomar em função do que se propõe a produzir. E vamos ler a D. O conteúdo trabalhado mantém suas características de objeto sociocultural real, se transformado em objeto escolar vazio de significado social. Né? Então, gente, aqui realmente a ideia da autora é gabarito letra C, né? E aí ela fala favorecer boas situações de aprendizagem. Os alunos têm problemas a resolver e decisões a tomar com função do que se propõe a produzir. Gabarito letra C. Né? Já eliminaria de cara B aqui, essa também, que aqui centraliza no professor a máxima circulação, também eliminaria. E a D, uma confusão danada, né, de ideias aqui, você também descarta, marca letra C, tá? Délia Lerner, a nossa autora que cai, despenca nos concursos, no livro Ler e Escrever na Escola o Real Possível Necessário, livro que se você não leu, leia, porque ele cai muito em concurso, que ensina a ler e escrever é uma tarefa complexa e afirma que uma das dificuldades consiste, e aí a pergunta, né, na ausência de estímulo que muitos alunos possuem dos familiares, na diferença do propósito escolar e no ler e escrever fora dela, nos textos usados na escola os que circulam fora dela e no uso de textos e métodos mais apropriados para o ensino da leitura e escrita na escola. Gente, eu considerei essa aqui uma questão difícil, por quê? Né? Eu achei até algumas alternativas aqui muito parecidas e assim difícil discernir um pouco as ideias aqui, né? O gabarito da banca é a letra B de bola, né? Na diferença do propósito escolar e no ler e escrever fora dela, tudo bem, isso está lá no texto da Lerner, né? Mas assim, se você olhar a C, ela também comenta isso, né? Nos textos usados na escola e nos que circulam fora dela. Então, assim, ficou, sabe, uma questão que me incomodou um pouco. Eu não achei que ficou tão claro isso, sabe? Assim, mas a banca deu letra B, né? Entendo, assim, dá uma forçadinha, a gente até considera. Mas eu, por exemplo, poderia falar que a B e a C, né, são bem ligadas, assim, bem, né? Vamos pensar aqui que ele falou que uma dessas dificuldades consiste, né, na diferença do propósito escolar, não ler e escrever fora dela, mas se você lê a obra nos textos usados na escola e nos que circulam fora dela, porque ela defende isso, que o texto tem que ter o que você vê fora, tem que ter relação, e às vezes a escola pega textos muito escolarizados, né, apenas, que não tem ligação com a realidade, enfim, né? Mas a banca deu letra B aqui, mas eu até faria um recursinho aqui se eu tivesse marcado a C, tá, gente? Mas fica a dica aí para vocês. Tá, 24. Com relação às necessidades nutricionais da infância, o documento Critérios para um atendimento em creches, que respeite os direitos fundamentais das crianças, enfatiza que as crianças têm direito a uma alimentação sadia, destacando que é fundamental a respeitar preferências, ritmos e hábitos alimentares individuais das crianças. B. Diversificar a alimentação das crianças, obrigando a uma dieta equilibrada e variada. C. Informar as famílias sobre a alimentação da criança, mas não aceitar sugestões sobre ela. E D. Oferecer água filtrada 4 vezes por dia às crianças. A C, gente, né? Ela é restritiva, né? Ah, não vamos aceitar sugestão nenhuma. Oferecer água filtrada aqui ficou engraçado também, né? Então, a diversificar as alimentação das crianças é legal, mas obrigando-as aqui ficou forte e, portanto, respeitar preferências, ritmos e hábitos alimentares individuais da criança ficou mais democrático, né? Desde que seja uma alimentação sadia, né? Ficou mais
palatável com as ideias, com o DNA da nossa educação. 24, letra A. Ferreiro, em Reflexões sobre a Alfabetização, autora que cai muito também, associa o primeiro tópico, a representação da linguagem e o processo de alfabetização do seu livro, a 3 subitens, né? 1. A escrita como sistema de representação. 2. As concepções da criança a respeito da escrita. E 3. O processo de aquisição da língua escrita no contexto escolar. E aí, gente, precisava conhecer realmente a obra da Emília Ferreiro, pelo menos o seu DNA ali, e aí colocou aqui 1 e 2 apenas, 1 e 3, 2 e 3 apenas, 1, 2 e 3. Aqui aquela dica que eu dou, né? Olha as respostas. Então, a possibilidade de que as 3 fossem corretas estava aqui. Mas, na verdade, né? Apenas a 1 é escrita como sistema de representação, e aí os 3 subitens, né, que ela fala aqui, 2 estão corretos, o 1 e o 2, tá? O terceiro item não está correto, tá? Porque limitou aqui ao contexto escolar, certo? Então, 1 e 2 apenas, né? Ó, veja, sempre limitante aqui, ó, tá vendo? Pensa na ideia da amplitude e tal, aí gabarito letra A, 1 e 2. Ferreiro trabalha a diferença essencial entre codificação, onde as relações de elementos já estão pré-determinadas, e a criação de uma representação, onde nem os elementos nem as relações estão pré-determinadas. Esta dicotomia de conceitos, de acordo com a autora, torna-se dramática, pois se a escrita é concebida como, aí está agnosia, B, um código de transcrição, C, aprendizagem conceitual e D, objeto de conhecimento, o gabarito desta questão, né? Letra B, um código de transcrição, né? Se a escrita é concebida como um código de transcrição, aí também uma ideia da autora, essa dicotomia de conceitos, de acordo com a autora, torna-se dramática se a escrita é concebida como um código de transcrição. Letra B de bola, uma questão difícil também, difícil assim, precisava, né, ter ali conhecimento da obra da Emília para você responder. E Emília caiu bastante, né? Com base nos escritos de Ferreiro, qual sua posição quanto ao uso de cartilhas na alfabetização? Aí, gente, precisava estar ligado, né? Que eu sempre falo, há uma crítica à cartilha, até comentei, né? Eu fui alfabetizado com a Caminho Suave, aí eu brinco, né? O Fábio, né? Eu lembro desse texto. Fábio afia a faca. Eu falo assim, nossa, que coisa mais louca, né? Para a gente aprender. Mas, enfim, então precisa ter ligado. Aí, qual a posição dela quanto ao uso de cartilhas? A sala de aula transforma-se em ambiente alfabetizador com elas? Jamais, né? Emília Ferreira falia isso. B, tem uma importante função social? Também não, né? E a C, oferece um universo artificial e desinteressante? Fábio afia a faca. Ivo viu a uva, né? Não tem muito um contexto. Então, é exatamente o que a Emília fala. Gabarito letra C. Apresentam desempenhos desiguais em que nem todos têm o mesmo acesso. Não é isso. Gabarito letra C, de casa, tá? De acordo com Lerner, aprender a ler e escrever na escola deve transcender a decodificação do código escrito, deve fazer sentido e estar vinculado à vida do sujeito. Ó, lembra que eu comentei na outra questão? Né? Deve possibilitar sua inserção no meio cultural, a qual pertence, tornando-o capaz de, tá? Então vamos lá, compreender profundamente seus problemas e necessidades, produzir e interpretar textos que fazem parte do seu entorno, resolver as tensões existentes na instituição escolar e falar de suas possibilidades. Né? Então, olha só, né? Ó, a própria questão, né, já dá aqui uma dica. Deve transcender a decodificação do código escrito, né? O Ivo viu a uva, Fábio afia a faca, só saber ler isso, né? Deve fazer sentido, então tem que ter sentido, deve estar vinculado à vida do sujeito. Quando falou isso, gente, você já olhou para ler. B aqui, ó, B de bola. Produzir e interpretar textos que fazem parte do seu entorno. Letra B de bola.
Aqui a questão deu a dica aqui, deu a dica toda e você marcou B de bola, marcou certo. Lerner relata que para que haja uma transformação verdadeira do ensino da leitura e da escrita, a escola precisa favorecer a aprendizagem significativa. Né? Comentei isso sobre a aprendizagem significativa. Abandonando as atividades mecânicas e sem sentidos. Fábio afia a faca. Que levam o aluno a compreender a escrita como atividade pura e unicamente escolar. Por isso que eu fiquei na dúvida naquela questão lá. Né? Para isso, a escola necessita persistir em formar indivíduos dependentes da letra do texto e da autoridade do outro, já limitou indivíduo dependente, né? B. Propiciar a formação de pessoas capazes de apreciar a literatura e de mergulhar em seu mundo de significados. Ó, que bonito isso. Bonito, né? Eu já sapecaria o B aqui, mas eu gosto de ler o resto. Procurar diferentes soluções, fatores importantíssimos à formação de cidadãos praticantes de cultura escrita. Ficou esquisito. D. Oportunizar acesso a um trabalho suficientemente duradouro para resolver problemas desafiantes. Também melhor a letra B de bola, né? Que expressa melhor aí a ideia da Lerner, né? De uma ideia mais ampla da leitura e da escrita, né? Dos significados da literatura, enfim. Letra B de bola, certo? E a número 30, de acordo com Weiss, eu vou acertar o nome dela, da Thelma, né? Thelma é mais fácil. Avaliar a aprendizagem do aluno é também avaliar a intervenção do professor, já que o ensino deve ser planejado e replanejado em função das aprendizagens conquistadas ou não. Nossa, que bonito essa primeira, hein? Já a tendência era marcar aqui, ó. Eu já marcaria A. Precisa ter clareza sobre as diferenças que existem entre situações de aprendizagem e situações de avaliação. C. É uma tarefa individual que não permite ao aluno recorrer às fontes. Olha como limita, né? Não permite. Acaba propondo atividades formatadas como de avaliação pensando no ensino. Também não é legal. Realmente, letra A de amor, né? Então, gente, aqui é um comentário rápido sobre a prova, ligeiro assim, né? Para você apenas fazer essa releitura aí do que foi a prova, tá? Para você pensar aí na prova, avaliar. Vocês perceberam que Lerner, né? A Thelma Weiss, que eu sempre erro o nome dela, Paulo Freire, caíram muito. São autores que vocês têm que se apropriar bastante. BNCC também, né? A banca foi um pouco exigente nos detalhes ali, né? Coisas que às vezes você lê e passa desapercebido. Mas se você acertou mais de 50%, há uma esperança, porque o processo seletivo costuma chamar bastante, né? Então, se você acertou mais de 50%, legal. Se você acertou 60%, 70%, olha, ótimo, você tem grandes chances de ser convocado. Se você fez 80%, certeza que você será convocado, tá bom? Então, um grande abraço, continue acompanhando nosso canal, nossas dicas. Não desanima, gente, é assim mesmo. Processo seletivo é importante para a gente ir aprendendo, tá? E claro, se você for chamado, ótimo, vale a experiência, vale o trabalho, né? Então, bacana. Um grande abraço, até a próxima.